Abram a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, de número 11, lá no final do livro. Faremos a leitura a partir do verso 7 e iremos até o verso 1 do número 12 de Eclesiastes. Nós vamos ler 11 e 12, a partir do verso 7 do número 11. Assim diz a palavra do Senhor: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho nenhum prazer neles. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Imaginemos que estamos diante de 3 portas. Imagine, você está diante de 3 portas. Entrando na primeira, você vai ganhar $1 milhão. Talvez hoje $1 milhão seria mais que 5 milhões de reais. Entrando na segunda porta, na porta do meio, você poderá realizar qualquer um dos seus sonhos. Mas entrando na terceira porta, você ganha uma viagem no tempo, para o passado. E você pode retornar ao passado para quando você quiser, levando consigo toda a sabedoria que você tem hoje. Qual porta você entraria? Hoje nós vamos aprender sobre um homem que recebeu da parte de Deus muita sabedoria. A Bíblia diz que antes dele e depois ninguém foi tão sábio como ele. Salomão, aquele que escreveu o Eclesiastes. Ele foi ungido rei de Israel, era filho de Davi, e ele viveu uma vida regalada, como ele mesmo confessa. No capítulo 2, em Eclesiastes 2, melhor dizendo, você pode ler com calma em sua casa, quando ele fala tudo o que ele fez, nada negou aos seus olhos e aos seus desejos. Ele cometeu um pecado sério, um pecado de idolatria. Ele teve muitas mulheres, muitas esposas, que acabaram conduzindo a esse tipo de pecado. Foi tão grave o seu pecado que Salomão chegara a mandar a construir templos de frente ao santo templo. Uma grande afronta ao Deus vivo. Mas ele, em sua velhice, é muito provável que tenha se arrependido de tudo que tenha feito. E agora escreve um livro, já velho, já no fim de seus dias, considerando todas as coisas que viveu. E nesta parte de Eclesiastes, que é praticamente o fim do livro, ele dá alguns conselhos aos jovens. Ele orienta-os como devem proceder, como fazer. Então vejamos o que diz a palavra de Deus, ouçamos com atenção aquilo que ela nos ensinará nesta noite. Vamos partir do verso 9 e vamos até o primeiro verso do número 12 de Eclesiastes. Nós vamos ver neste primeiro momento sobre vivendo intensamente, sabendo contudo que Deus há de julgar. Vivendo intensamente, sabendo contudo que Deus há de julgar. Diz assim a palavra de Deus: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. A palavra de Deus aqui, ela inicia com um imperativo.
Salomão está dizendo: alegra-te, alegra-te, jovem, viva a vida intensamente na tua juventude, recreie-se o teu coração. Ele está dizendo: seja feliz, viva, ria, faça amigos, viaje, curta a vida, não deixe o tempo passar sem você aproveitar o máximo. Ele vai mais longe, ele diz: recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Agora ele diz: anda, olha só o que ele diz: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Há uma progressão aqui de Salomão, do alegra-te para o anda. Quando ele diz anda, e nós temos um pouco de dificuldade de captar essa ideia em português, mas o texto hebraico, ele diz: coloca o teu coração em todo o teu caminho, coloca todo o teu caminho naquilo que o teu coração mais deseja, todos os desejos do teu coração, vai e faz. Salomão está dizendo: faça isso mesmo, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Ele está dizendo assim, ó, não negue nada, todos os prazeres que você quer, vai e faça. A gente, ao ouvir isso, pode ficar um pouco apavorado. Como que a palavra de Deus está mandando fazer isso? Na verdade, aqui há um grande tom de ironia. Para que entendamos Salomão e a mensagem que ele está nos ensinando, é mais ou menos quando a gente diz assim para alguém que está fazendo alguma coisa errada: bonito, né? Bonito, né? Bonito. Não é nada de bonito, é feio. Quando alguém vem e pede assim: eu posso pular daquele prédio de 15 andares? Você diz: pode, claro que pode. Mas você não quer que ela pule, porque o risco é mortal. É mais ou menos isso que Salomão está fazendo agora. Ele diz assim: alegra-te, viva intensamente, dê aos teus olhos tudo o que eles desejarem, anda no caminho do teu coração. Se o teu coração quer ir para a direita, vai para a direita. Se ele quer ir para a esquerda, vai para a esquerda, não tem problema. Mas agora que vem o grande ensino do texto. Ele diz assim: sabe, porém, mais um imperativo. Ele diz: faça tudo isso, mas sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Façam tudo o que vocês quiserem, mas estejam cientes de que tudo aquilo que vocês fizerem, vocês serão julgados. Vocês serão julgados. Vocês serão trazidos a julgamento por causa de tudo o que vocês fizerem. Tudo, tudo, tudo. A ideia aqui de Deus te pedirá contas é a ideia de que Deus pegará todas essas coisas e um dia colocará elas diante de você. E há um detalhe muito interessante na língua bíblica, que é o julgamento. É o julgamento. E nós sabemos que há um dia de julgamento, que haverá o julgamento. Nós sabemos disso. Nós sabemos também que a vida mal vivida, regalada em prazeres aqui da terra, ainda aqui ela já cobra o seu preço. Aqueles que andam de qualquer maneira, chegará um tempo que a vida vai cobrar deles a saúde, as oportunidades que se foram e não mais voltarão. Agora, continuando a palavra de Deus, vamos ver que ele diz no verso 10: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vaidade é uma expressão-chave do livro de Eclesiastes. É mais ou menos como ele estivesse dizendo assim: tudo é fútil, tudo é futilidade, tudo é como um vapor, que começa aqui e já some. A primavera da vida, ela passa, as coisas passam, tudo é vaidade. Salomão está, de fato, descrevendo em seu livro, com essa expressão, que a vida afastada de Deus não tem sentido. Ele está dizendo para os jovens, então: vocês podem viver uma vida intensamente, podem fazer o que vocês quiserem,
Mas se vocês não afastarem do caminho de vocês e não removerem a dor da carne de vocês, isso vai passar e vocês vão sofrer penalidades por isso. Tendo dito isso, meus queridos, eu quero dizer aos jovens que aqui estão e comemoram o seu dia hoje: a vida é bela. Aproveite-a, divirta-se. Você está vivendo uma fase da qual terá saudades. Logo chegará o tempo em que dói tudo, como a gente vê as pessoas falando. Tenha amigos, não fique satisfeito em apenas ter contatos virtuais. Faça com que o Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, qualquer outra mídia, sejam apenas pontes e não a sala de reuniões e risadas que devem ser dadas durante a vida. Viva intensamente, mas saiba que você será julgado por todas as coisas que você fizer. Não deixe de viver a vida. Não deixe de alegrar-se com a beleza da vida que Deus tem te dado. O verso 7 que nós lemos no início da pregação diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Salomão está dizendo: a vida é bela. É bom ver a luz, é bom acordar de manhã, colocar o rostinho na janela, respirar o ar fresco e dizer: obrigado, Deus, porque eu estou vivo. A vida é uma dádiva de Deus. O Senhor é bom, faz nascer o seu sol sobre os justos e os injustos. A vida é uma dádiva, é um dom de fato. Viva a vida, faça amigos, mas saiba disso: tudo o que você fizer será trazido a julgamento. Quando ele diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne, são mais dois imperativos. A ideia desse segundo imperativo aqui, afasta, é de remover. Ele está dizendo agora, sem ironia mais, ele está dizendo: procure na sua vida tudo que traz dor e problemas, ansiedades para você, vá lá e remova, e tire. É um movimento de remoção. É um movimento que você tem que fazer. Analise a sua vida nessa noite. O que tem sido prioridade para você que não deveria ser? O que você sabe e já tem recebido conselhos que, em seguindo este caminho, você vai sofrer ali na frente? A palavra de Deus diz para você: remova. Haja. Tenha uma atitude diante disso. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Aquilo que você sabe que vai sofrer, vai derramar lágrimas amargosamente. Aqui eu quero ser bem direto. Aquele relacionamento que você sabe que não vai para frente, porque a pessoa não tem a mesma fé que você, corta. Este é o momento. A Bíblia nos ensina que não devemos nos colocar em julgo desigual. O que é isso? Nós não devemos ter relacionamentos íntimos, vamos dizer assim, namoro, noivado, com pessoas que não tenham a mesma fé que a gente, porque isso trará sofrimento. A palavra de Deus diz então: afasta, remove. Eu sei que é dolorido, mas é melhor que seja agora do que depois, onde será tarde demais. Depois ele diz um outro imperativo: remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A ideia desse remove aqui é muito parecida com a primeira. É livre-se. Aqui está bastante ligado com os pecados que cometemos, com aqueles pecados que nos acompanham, como diz o autor aos Hebreus, aqueles que tenazmente nos assediam. Nós precisamos nos livrar dos pecados. Nós devemos comparar os nossos pecados, aquele pecadinho de estimação, com pequenas cobrinhas. Compare dessa forma. Você vai afastando, vai tirando, mas elas voltam, são pequenas, são filhotes, são coisas que você pode pensar: ninguém está vendo, isso não faz mal. Mas preste atenção, as cobras crescem. Um abismo chama outro abismo. A melhor hora de interromper um pecado é cortar quando está no começo. É quando você entra pelo caminho mau. Você precisa arrepender-se, precisa remover, precisa clamar a graça de Deus, rejeitar a impiedade, os maus pensamentos.
aquele desejo de conhecer o mundo regaladamente, sair da igreja por um tempo. Alguém queixava-se para mim esses tempos. E esse alguém dizia assim: nada dá certo na minha vida. Nada tem dado certo na minha vida. Eu comecei a aconselhar aquela pessoa, e a história dela era que em sua juventude ela afastara-se do caminho de Deus. Ela foi viver, foi beber, foi curtir as amizades. Os anos passaram-se. Ela voltou bem mais velha para o seio do Senhor, para a igreja. Então ela me disse isso: nada dá certo. Eu falei para aquela pessoa: você é como alguém que chega para um grande evento. Você pega o seu carro, sai atrasado para o evento. Vamos supor que seja um jogo de futebol. Você quer então chegar no jogo, quer estacionar o seu carro na melhor vaga. Você começa a dar voltas no estádio e você não acha, porque todas as vagas estão ocupadas. Eu disse para aquela pessoa: você não vai achar uma boa vaga. Você não foi diligente, você não saiu cedo. Você agora precisa contentar-se com qualquer localzinho que você encontrar para colocar o seu carro. O tempo de tomar boas decisões, de firmar-se com o Senhor é agora. É na juventude. É na primavera da vida, não é depois. O tempo de servir a Deus é agora. Agora vejamos, vivendo sabiamente para a glória de Deus, como fazer? Como fazer para afastar e remover? Se sozinho a gente não tem forças. A gente é fraco e às vezes a gente não consegue tomar o caminho que deve. A palavra nos assegura e nos ensina como fazê-lo. Número 12, verso 1, capítulo 12 de Eclesiastes 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles nenhum prazer. É muito interessante, eu quero que você preste bastante atenção nesta parte agora. Quando nós lemos lembra-te, quando a palavra de Deus nos coloca mais um imperativo aqui para nos lembrar, ela está fazendo uns apontamentos muito interessantes para a nossa vida. Este verbo aqui, lembrar, ele está relacionado com o povo de Deus. Ele está relacionado mais, ele está relacionado com a aliança de Deus para com o seu povo. Lá em Gênesis, quando Deus salvou a família de Noé, naquela arca, e depois que passaram os dias do dilúvio, a Bíblia diz: e lembrou-se o Senhor de Noé e sua família. E lembrou-se o Senhor de Noé e sua família. A palavra de Deus nos ensina também que este verbo aparece no Novo Testamento. Quando Deus visita o seu povo e envia o Messias, antes do Messias havia uma promessa da chegada do precursor, daquele que iria na frente. É assim que termina o livro de Malaquias. O Senhor enviaria o seu mensageiro à frente do Messias, abrindo o caminho. E quando agora o pai de João Batista o pega no colo, porque ele é o cumprimento da profecia, ele vai dizer: o Senhor lembrou-se do seu povo, lembrou-se da sua santa aliança. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 72. Lembrar-se é uma retomada para a aliança. Lembrar-se é a convocação de Deus para que olhemos para a sua obra redentora. O Senhor tem lembrado-se do seu povo. E agora, o imperativo aqui, a ordem é para o jovem lembrar-se do Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra está dizendo: lembra-te de Cristo, lembra-te da aliança eterna, do cumprimento perfeito de Cristo Jesus, de sua morte e ressurreição. Vocês jovens que estão aqui, estão unidos a Cristo, e esta união dará a vocês graça
santificará a vida de vocês, dando condição para que vocês afastem do coração de vocês o desgosto e removam da carne de vocês a dor, para que você seja bem-sucedido nessa missão de santificação. Você precisa lembrar-se do Criador. Lembrar-se do Criador é saber o que Ele fez por você. Nós não podemos andar pelo caminho do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, diz a Escritura Sagrada. Quem o conhecerá? Quem pode entender o nosso coração? O nosso coração é traidor. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. O Senhor Jesus falou, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Meu querido irmão, na década de 80, talvez os jovens aqui não vão lembrar-se, mas uma boa geração aqui lembra. Existia um filme chamado Vivendo a Vida Adoidado. Muitos aqui assistiram, várias vezes, assim como eu. Esse filme tratava de um adolescente chamado Ferris Bueller. Ele decide quebrar a rotina, decide viver um tempo fora da lei. Ele convida então a sua namorada Sloane e o seu melhor amigo Cameron, que era muito rico. Eles roubam um carro, uma relíquia de carro do pai de Cameron, e saem em uma viagem alucinada. Esse jovem, o Ferris, ele gostava sempre de levar a melhor. Ele enrolava, inclusive, com perdão da palavra, ele passava para trás o diretor de sua escola, que estava sempre atrás dele. E não foi diferente. Eles passaram um tempo fazendo tudo o que dava na cabeça deles. No filme, o diretor vai atrás, entra em várias enrascadas, e o Ferris se dá bem, termina bem para ele. Mas não é assim na vida real. Na vida real, tudo o que fizermos será posto diante de nós um dia, ou na própria vida, ou no dia do julgamento. Pois assim diz a palavra do Senhor. Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para receber cada um segundo o que fizemos de bem e o que fizemos de mal. O tribunal de Cristo não é para condenação, mas é para recompensa, para tratamento de obras dos cristãos. Mesmo salvo, nós estaremos diante do tribunal de Cristo um dia. Porque o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor quer que nós vivamos uma vida boa, não usando desta alegria que Ele tem nos dado, desta liberdade, para andarmos no pecado, em compromisso com as trevas. Eu sei que vocês vivem, nós vivemos todos, mas os jovens principalmente, têm vivido um tempo difícil, onde as pessoas dizem assim para vocês: não há verdade, tudo é relativo. Pode ser certo para você esse negócio aí de ir na igreja, de ir à igreja, mas para mim não, para mim é outra coisa. Essas pessoas que dizem que não há certo e errado, precisam ser desafiadas. Vocês têm condição de desafiá-las, para confrontar os pensamentos falsos. Convide ela, diga assim: toda a verdade é relativa? Então subamos ao prédio mais alto de São Paulo, convide ela, leve ela, faça essa experiência, e teste a teoria dela, diga: pule daqui. Mas como assim pular daqui? Sim, porque para mim pode ser verdade que eu vá cair e vai morrer, mas vá que para você não seja, já que toda a verdade é relativa. Eu tenho certeza que ela não vai pular. Você dará um choque de realidade para ela. Eu estou brincando, não faça esse teste não, porque tem gente que vai fazer isso aí mesmo. Não faça, por favor. Eu só estou dando um exemplo. Eu quero mostrar para vocês que o mundo é cheio de falácias. Siga o teu coração, vá, seja feliz. Não, você foi criado para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, não para seguir os caminhos do teu coração. Salomão está dizendo aqui: faça isso, mas ele está usando de ironia.
Ele está dizendo: vocês serão julgados, portanto removam da carne de vocês, afastem da carne de vocês, da vida de vocês, o mal e o desgosto, e toda a tristeza. Vocês estão unidos a Cristo, como eu falei, e agora a vida de vocês é uma outra vida. Vocês receberam um novo coração. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, a linha 1, diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração, e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdade, da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Você está unido a Cristo. Você tem a graça santificadora de Deus para afastar-se do mau caminho e remover tudo aquilo que não presta de sua vida. Meus irmãos, vimos nesse sermão que devemos nos alegrar e viver intensamente. Todavia, prestaremos contas de tudo o que fizermos. Vimos que precisamos remover e livrarmos-nos de todo o mau caminho. Amado jovem presbiteriano e amado jovem irmão que nos escutam nessa hora, não é possível entrar na porta que nos conduza pelo tempo, junto com a sabedoria que nós temos hoje. Não é possível fazê-lo. Viagens no tempo não existem. Mas para cada jovem aqui, essa viagem não precisa acontecer, visto que vocês estão expostos à sabedoria da palavra de Deus. Fiquem firmes nessa sabedoria, pois assim, uma viagem no tempo nunca será o remédio, porque construir o futuro pautados na palavra de Deus é mais do que suficiente. Eu encerro dizendo que pessoas inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem observando os erros dos outros. Olhemos para o exemplo deste homem que agora, um rei já velho, está dizendo: não façam o que eu fiz. Ele conclui o seu próprio livro, lá no verso 13, Eclesiastes 12, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.